sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho, um canal cujo objetivo é encontrar caminhos para se conquistar a saúde, se reconquistar, né? A saúde ou manter a nossa saúde física, emocional, psicológica, espiritual. Gente, eu quero falar hoje, eu fiz um vídeo agora bem pequenininho e agora eu vou aprofundar esse tema da autoestima nos relacionamentos. Nós temos, eu acho, pelo menos para mim, né? As relações, para mim, são uma fonte de aprendizado, de nutrição. Eu acho que a gente não consegue viver, pelo menos no estágio evolutivo que eu estou, eu não consigo viver sem relacionamentos, sem estar convivendo com pessoas. E lembre sempre que quando eu falo aqui no canal Saúde como Caminho sobre relacionamento, eu estou falando todos os tipos, né? Relacionamentos entre amigos, entre familiares, entre companheiros, então todos, entre colegas de trabalho. Então todos os tipos de relacionamento, de alguma maneira, se você parar para avaliar, eles têm uma nutrição. Porque aquilo que não nos nutre, a gente se afasta. A gente vai se distanciar. Aquilo que, não, que fica faltando, né? Aos poucos a gente não vai. Você vai para uma lanchonete que não tem comida? Você frequenta um restaurante que não está servindo refeições? Não tem, gente. Então, em algum ponto, por mais estranho que possa parecer, que você olhe para um relacionamento que ele está doente, que ele está complicado, que ele traz sofrimento, você está ganhando alguma coisa nesse relacionamento, porque senão você não voltava para esse restaurante aí nutritivo, esse restaurante afetivo, porque cada relação ele nos serve uma refeição diferente, refeições que muitas vezes nos faltaram na infância. E daí, gente, é a complexidade dos relacionamentos, porque como eu venho conversando, dei uma olhada nos nossos vídeos aí no canal, quando eu falo do inconsciente, quando eu explico o que é o inconsciente, quando eu explico que muitas vezes a gente não consegue lidar bem com o presente, a gente acaba reagindo e não agindo sobre os acontecimentos do presente, porque a gente tem no passado registros que geraram padrões repetitivos e que fazem com que a gente não tenha uma vida nova. A gente quer ter uma vida nova, mas a gente está encontrando sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas situações, ou seja, as coisas se repetem em ciclos intermináveis de sofrimento. É porque você tá lá, ó, preso, com o pezinho amarrado, né? Você sabe da história do elefante, né? Que o elefante ele é amarrado desde pequenininho numa cordinha, o elefante do circo, para ele não fugir. Só que quando ele cresce, ele pode romper a corda, porque eles mantêm a mesma corda. Ele já tem força quando ele está adulto para romper essa corda e ir embora, mas ele não rompe. E ele não rompe por quê? Porque ele está com padrão, né? No inconsciente do elefante está lá o padrão de que ele não tem força para romper aquela corda e seguir adiante. Ou seja, ele não consegue virar a página, ele não consegue fechar aquele episódio, porque ele fica na lembrança da falta de força de quando ele era um elefante pequeno. Portanto, ele fica preso ali. E aí eu vou falar um pouco sobre autoestima nos relacionamentos. A gente tem relacionamentos dos mais variados. E a forma como a gente lida, como a gente age e reage com essas pessoas do nosso cotidiano, essa forma fala sobre quanta autoestima a gente tem. Fala de como a gente está com o nosso auto-amor, com a nossa autopreservação, cuidado. Porque, veja, se você vive relações onde as pessoas lhe invadem, estava conversando com uma amiga ontem, que ela percebeu um detalhe, né? Ela está atenta agora, ela não estava, viu? Mas ontem ela me deu um exemplo de que estava na casa dela, chegou uma amiga, ela tem um jardinzinho na varanda e ela sabe a hora de aguar, porque quando ela agua em determinados horários, molha o chão, o gatinho, tem um gatinho meio sem vergonha, que qualquer aguinha que ele vê, ele mija. E aí suja a varanda toda. Então ela sabe o horário, sabe como fazer para não ocasionar isso com o gatinho. E aí veio uma amiga na casa dela e disse, olha, essa planta está seca, eu vou aguar. Não perguntou a ela, ela não teve força para dizer pare, não faça isso, porque só eu sei a hora e como. E ela acabou deixando a pessoa aguar a planta e molhar a varanda.
e se sentiu invadida. Isso é o quê? Isso aí é a mesma coisinha do elefante. Ela, na infância dela, ela não tinha força como criança para enfrentar os pais e acabou deixando que os pais muitas vezes passassem por cima dela, invadissem ela, e aí ela hoje adulta tem é a casa dela, é o lugar dela, ela tem todas as condições concretas de pôr limite a quem quer que vá à casa dela, mas ela não consegue porque a criança dela, ferida, ainda está lá. O comportamento automático faz com que ela se sinta frágil diante de um movimento de invasão e, portanto, não ponha limite. Então, a autoestima da gente, ela é avaliada por esses momentos, gente. Não é por uma coisa teórica e tudo mais que você vai entender o conceito de autoestima que você vai poder se avaliar. Não, gente. Você tem que estar atenta que autoestima, quem se autoestima, não é? Quem se gosta de si mesma ou de si mesmo, vai ter força para guardar, para cuidar dos seus lugares, dos seus espaços, das suas relações e para se guardar em qualquer situação que ponha em risco algo que você já sabe que tem uma maneira de ser sua. E aí nisso eu me lembrei, né? Venho fechando um ciclo dentro de mim, porque o ciclo fora já foi fechado de um relacionamento, é um relacionamento antigo, mas isso não quer dizer que dentro da gente os nossos relacionamentos antigos estejam fechados, porque vai haver um tempo para curar, né? O que feriu por dentro, como diz o Lulu Santos em sua música, em sua brilhante poesia, quando ele diz assim: ainda vai levar um tempo para curar o que feriu por dentro, assim caminhar a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Então, esse movimento de curar por dentro vai depender do quanto você vai conquistando a autoestima. Porque você pode ter vivido no passado e estar vivendo hoje situações que são invasoras, como eu contei agora da minha amiga, situações que são que as pessoas têm descuido com você, desrespeito com você, e você nem percebe porque você se acostumou a ser invadida e desrespeitada na infância. Então aí esse costume, né, é um lugar seguro para você, conhecido, por mais estranho que pareça. A gente se acostuma a ser desrespeitado, não ter cuidado, a ser descuidado, né? E aí acaba até fazendo a mesma coisa. O perigo de você aceitar situações que de desvalorização é que você vai acabar reproduzindo isso com outras pessoas. Seu comportamento vai acabar também se manifestando dessa maneira. Então a gente não deve aceitar isso para a gente, porque quando a gente aceita, a gente vai acabar, de alguma maneira, mais na frente, reproduzindo aquele comportamento com outras pessoas. Então a gente tem que precisar procurar uma vida clara, límpida, equilibrada, onde haja respeito, cuidado dos dois lados. Então nessa relação que eu tive no passado, que eu estou curando, terminando de curar, limpando a casa até para receber uma outra relação, a pessoa ela não tinha condições. Eu não percebia na época, claro, e isso faz mais de 10 anos. A pessoa não tinha condições de ter um relacionamento. Por quê? Porque a pessoa, hoje eu percebo que a pessoa não queria sair do lugar de segurança onde ela estava. Mas eu queria. E aí havia um conflito entre um querer e um não querer. Mas como eu não tinha, a minha autoestima ainda era muito frágil, eu tinha uma carência muito profunda, eu não tinha coragem de encarar essa realidade. Porque olha, gente, a gente precisa ter coragem para encarar uma realidade que o outro não vai dar o passo que você precisa para ter uma relação, no meu caso, verdadeira. Uma relação de ajuda mútua, de respeito, de cuidado, onde você é a pessoa. Você e a pessoa formam um núcleo familiar. Porque eu estou falando aqui também a questão de uma família, são duas pessoas que se unem para caminharem juntas, construírem projetos, construírem uma vida, né? Se apoiarem mutuamente. Então, essa pessoa ela não queria, porque ela já tinha uma estrutura de um casamento anterior
e filhos, e que ela estava satisfeita, como ainda está até hoje. Muitos anos depois, ela continua, embora é engraçado, ela continua, e se você questiona se ela está ou não lá, ela diz que não, que já passou, mas concretamente ela não passou. Por quê? Porque ela ainda está no mesmo apartamento, ainda está vivendo com o dinheiro do ex-marido, ainda se comporta com os filhos como se eles fossem pequenos. Então tem todo um comportamento totalmente igual quando eu conheci essa pessoa. Olha, eu conheci essa pessoa há 20 anos. Essa relação faz mais de 10 anos, né, que terminou. Mais de 12 anos eu acho que terminou. Então veja, eu conheci há mais de 20 anos, essa pessoa estava nessa mesma situação que eu acabei de descrever, separada, vivendo no apartamento que viveu com o ex-marido, com os filhos pequenos, e sem trabalhar, e aí caminhou, teve alguns trabalhos, mas há uns 2 anos deixou de trabalhar novamente e voltou àquele estado que eu conhecia há 20 anos atrás. E aí, eu olhando para tudo isso, né, do porquê eu fiquei tanto tempo, porque eu fiquei, olha, eu fico assustada, a gente precisa se assustar com nossa própria, nossa própria falta de cuidado conosco. É um susto, quando você conquista um pouquinho mais de autoestima, que você olha para trás e você vê o quanto você descuidou, quanto eu descuidei de mim, eu fico assustada. Porque aí eu olho para trás e vejo, puxa, por que eu fiquei tanto tempo ali nesse lugar de descuido, de desrespeito, que não era proposital, não era maquiavélico, pelo menos eu acho, porque a pessoa que fica para mim num lugar desse não se ama, não se respeita, não se cuida, uma pessoa que não consegue colocar, né, se colocar em uma profissão, ganhar o suficiente para ter a própria vida, se colocar diante do mundo com as suas escolhas, sem medo do que os outros julguem, se eu sou heterossexual, se eu sou bissexual, se eu quero viver junto, se eu quero viver separado. Olha, se você não é capaz de se autoafirmar perante os outros nas suas escolhas, você está vivendo numa subvida, numa vida infantil, onde você está à mercê do julgamento e das atitudes do outro, das consequências desses julgamentos. Então, se você tem medo de perder o sustento que o outro lhe dá, se você tem medo de perder a amizade ou de ser criticado ou criticada, você está numa subvida, porque você não vai viver aquilo que você quer por medo. E o medo, ele tem um limite, né? Ele é positivo no sentido da autopreservação. Mas quando o medo lhe paralisa, é um medo que doentio. Porém, o meu questionamento hoje não é dessa pessoa sair do canto, é porque eu fiquei tanto tempo lá. E a minha resposta para mim mesma é que eu fiquei tanto tempo lá porque a minha autoestima era pequena. Eu ficava ali naquele sofrimento porque eu percebia, eu lutava, eu queria sair, eu brigava. E aí a gente se afastava um pouquinho, daqui a pouco a pessoa chegava e tinha aquela nutrição, né, afetiva, sexual, aquela nutrição que de alguma forma servia, né, trazia alguma coisa para mim e eu acabava ficando. Então, como o meu nível de experiência era baixo, eu era bem mais jovem, meu nível de compreensão sobre a vida também muito menor e de percepção sobre a vida também muito pequena, eu acabei ficando muito tempo num lugar e aconteceram coisas absurdas de desvalorização, de desrespeito para comigo, que eu perdoei. Coisas que eram imperdoáveis, como traições, como descuidos na frente das pessoas, sabe? Situações de repressão, quando eu tinha direito de me expressar, mas eu não podia, porque eu não era colocada no lugar de companheira, e sim, entre aspas, de amiga. Então, situações das mais diversas, que quando eu olho hoje, do lugar de autoestima que eu me encontro, eu digo, meu Deus, como eu fui capaz de me rebaixar tanto para ficar naquele lugar, para permanecer naquela relação. Então, autoestima e relacionamento tem uma relação tem um nível de correlação muito grande, porque à medida que eu ganho autoestima, eu vou ter relações, vou ter relacionamentos onde as pessoas vão me respeitar, porque eu vou me colocar diante delas dizendo sim ou não
Olha, você aqui não passa, esse espaço é meu, você não pode entrar. Ou eu quero dessa maneira, se você não pode, não vai dar para mim, porque para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta valorizada, você precisa ter determinadas atitudes. Isso não está errado, não, gente. Isso não está errado, não. Você precisa estabelecer o que lhe faz feliz, quais as situações que lhe faz feliz, como as pessoas devem lhe tratar para que você se sinta bem. E você deve se perguntar também no seu relacionamento, perguntar ao outro, aos outros, como o outro quer que você faça, que você trate, como o outro se sente respeitado ou respeitada por você. Então, na verdade, nós vivemos esse espaço de esclarecimento. É preciso você se esclarecer, esclarecer quanto você se ama, você se respeita, você se cuida, para poder ter relações onde haja esse equilíbrio de respeito e de cuidado. Então, autoestima e relacionamentos são maravilhosos. Os relacionamentos servem como espelhos para a gente ver a nossa autoestima e para a gente ir tratar ela, para a gente se fortalecer. Porque nós, cada um de nós, vocês que estão aqui ouvindo esse vídeo, como eu também, nós merecemos ser respeitados, amados e cuidados. E devemos respeitar, amar e cuidar para construir relacionamentos melhores, mais saudáveis, mais felizes e com a nutrição que traga para os nossos corpos fortalecimento. Não ser uma nutriçãozinha que vai passar só a fome, né? Migalhas, como comer um pão doce. Até é bom às vezes comer pão doce, mas não substitui uma refeição com verduras, proteínas, carboidrato, tudo que precisa por um pão doce, né? Cuidado com o pão doce afetivo, ele pode apenas lhe engordar e às vezes até lhe matar. Gente, eu sempre termino meus vídeos agradecendo a vocês, pedindo para vocês que me acompanham, que se gostam dessas reflexões, que são reflexões da minha vida, com a bagagem que eu carrego de terapias, tanto de estudo como de consultório, né? Eu como cliente, eu trago essas reflexões para vocês para me esclarecer e esclarecer vocês. Então eu peço que vocês compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que podem ser beneficiadas. Façam comentários, sugestões de temas, dê um like aí pra gente, para incentivar. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho para receber as notificações quando a gente coloca o vídeo aí no YouTube, ok? Um beijo grande, fique com Deus, até o próximo.